Bom, agora eu vou falar sobre a diferença entre terapêutico e psicoterapêutico. Então, tinha-se uma briga, porque infelizmente as pessoas, em vez de se apegarem naquilo que tem de comum, que é a interseção das áreas, elas pegam nos pontos assim nevrálgicos, né? Então, era um rolo mais ou menos assim. Bom, psicólogo faz psicoterapia porque, obviamente, é psicólogo, psicoterapia. Mas e os demais profissionais que não são da área têm que fazer terapia? Que eu estou falando isso porque eu trabalhei na saúde mental há muito tempo. Então, tinha isso: assistente social, terapeuta ocupacional, enfim, enfermagem, auxiliar de enfermagem, todas as áreas, né, que estavam ali tinham que fazer grupos. Então, qual que é a principal diferença? A principal diferença é a profundidade. O psicólogo, ele tem formação para mexer no conteúdo e nas emoções, porque ele fez a faculdade e ele fez teorias, né, da psicologia, teoria da personalidade. Desculpa, eu falei teoria da psicologia. São várias teorias da personalidade, são várias linhas, né, psicoterapêuticas. Então, é uma questão de profundidade, que, por exemplo, quem trabalha com a parte terapêutica, que é o terapeuta ocupacional ou assistente social que trabalha de forma terapêutica, né, em grupos terapêuticos, ela não vai aprofundar em coisas que ela não aprendeu a mexer, digamos assim, né? Então é uma questão de profundidade. Agora, quando você faz uma arte terapia, seja teatro, música, dança e tudo mais, é a mesma questão. A pessoa não tem formação para lidar, então ela não vai desconsiderar o emocional, só que ela não vai interferir, não vai, como se diz, conduzir a questão emocional. Porque isto sim é parte do psicólogo, porque a pessoa vai mexer com coisa que depois ela não sabe, né? Vai cutucar a fera com a vara curta, porque o termo é esse, cutuca a ferida do outro. Depois não sabe o que fazer, daí sai correndo pro psicólogo. Não, gente, não pode brincar com as emoções, com os sentimentos, com a parte subjetiva, né, os traumas da pessoa e tudo mais. Então, se ela não sabe lidar, então ela não vai mexer com aquilo. Não vai ficar tentando fazer psicoterapia se não é psicólogo. Acho que dá para entender. Então, mas e aí? Bom, a arte por si só, ela pode mexer com componentes emocionais e da personalidade da pessoa. Por exemplo, o teatro era muito utilizado na saúde mental por isso, porque no teatro você pode pegar o teu lado da sombra. Por exemplo, se você é muito tímido, por exemplo, você pode representar um papel onde você não é tímido. Então você vai estar desenvolvendo isso em você, que é a sua sombra, né? O conceito de sombra é esse, é aquilo que você não veio de fábrica, que nem eu brinquei outro dia, né? O que é inato é o temperamento. Então, o temperamento é uma coisa que tem 4 tipos, basicamente. É claro que todos nós somos mistura de tudo isso, né? Mas existe uma tendência que a pessoa já vem daquele jeito, de inato, né? Já nasce assim. Então, uma tendência a ser melancólico, uma tendência a ser fleumático, uma tendência, qual que é o outro? Sanguíneo, fleumático, sanguíneo, eu sempre me esqueço de um. O meu acho que é sanguíneo, fleumático, melancólico. Foi o que eu falei o outro, né? Então são esses 4 temperamentos. Então, o que é a sombra? É a outra polaridade, é o outro lado da moeda. Então, se a pessoa ela tem uma tendência, ela é mais extrovertida, o que ela precisa desenvolver? A outra parte. Então, isso daí não é para mexer, porque não, o profissional que não é psicólogo não está capacitado para mexer nesse tipo de coisa. Agora, a atividade em si, de costurar, de bordar, de teatro, de música, terapia, de uma série de coisas, ela pode ser terapêutica
Dependendo, né? Dependendo. É, se conseguir, por exemplo, trabalhar, por exemplo, a insegurança da pessoa na hora de fazer uma atividade de crochê, de tricô. Porque daí você vai pegar uma coisa que ela já faz ou vai ensinar, e nesse ato de ensinar, você está melhorando a autoestima, você está desenvolvendo, ela está aprendendo e, consequentemente, ela vai se sentir. Espera-se, né? Porque nem sempre, por isso que eu falei, se for uma coisa muito grave, muito profunda, né, um trauma ou uma autoestima muito baixa mesmo, né, daquelas que já ouviu muito que é burra, que não sabe, que não aprende, enfim, né, todos os preconceitos que existem no mundo, ela não, às vezes ela não consegue, porque daí ela começa a comparar o jeito que ela tá bordando, o jeito que ela faz o tricô, que do outro é melhor, enfim. Então, este componente aí emocional de que eu não sou capaz e não vai dar certo, pensamento negativo, né? Nem sempre dá para trabalhar em grupo terapêutico, por isso que você participar de um grupo terapêutico não te, como fala, exclui de participar de uma psicoterapia, porque como eu falei, no grupo não vai dar para trabalhar questões individuais, né? Individuais, porque às vezes no grupo exacerba, ela pode piorar a autoestima, porque ela vai, se ela tem uma tendência a se comparar com outras pessoas, ela vai começar, né, que já é um caso mais grave de baixa autoestima, a pessoa se compara demais. Então, dependendo do grau desse trauma, dessa baixa autoestima, ela vai piorar no grupo, porque ela começa a ver que o outro sabe fazer um jeito melhor, enfim. Então, não se elimina psicoterapia, que é trabalhar de uma forma mais profunda os traumas, as coisas, né? Individualmente, principalmente, porque não adianta. Muita gente não consegue no coletivo. Muita gente consegue, mas são os casos mais leves. Os casos muito traumáticos, que são mais profundos, não adianta querer tratar em grupo terapêutico, porque não vai dar certo. Então, o psicólogo Moreno, eu não me lembro o primeiro nome, ele que faz o psicodrama, então eu fiz algumas coisas assim, mas eu não aprendi a fazer isso. Mas no psicodrama, a pessoa vivencia vários papéis. Então, qual a diferença do teatro e do psicodrama? Bastante. Porque o psicólogo no teatro, dentro dessa linha terapêutica, que é o psicodrama, desculpa, não é teatro, né? Considerado psicodrama, ele vai mexer em conteúdo interno daquela pessoa. Então ela vai mudar de papel ali também. Assim como no teatro, ela pode fazer papéis das sombras dela, daquilo que ela tem dificuldade, né, de fazer. Mas são coisas, como eu falei, que pode ser terapêutica, dependendo do grau que se encontra esse trauma, essa baixa autoestima, esse complexo, enfim, né? Essa questão de não lidar com os preconceitos, né? Que ainda hoje eu falei para uma pessoa, ninguém, já fiz um vídeo falando sobre isso, ninguém escapa de preconceito, porque se é gordo, se é magro, se tem cabelo branco, porque isso, porque se, olha, não existe, se é negro, se é muito branco, é branquela, não tem jeito. Então, o social é que cria as neuroses. Neurose é isto, é quando você se deixa influenciar e acha que você é aquilo que estão falando. Porque agora eu vou por religião no meio. Se Deus, se o Criador criou pessoas inteligentes e não é a cor da pele, e não existe diferença de inteligência entre os seres humanos, não, né? O grau de evolução é macaco, é bicho, é planta, é pedra. Aí sim. Mas o ser humano não. Então, todos têm a mesma inteligência. Por que que uns acham que aprendem e outros não? Porque foi falado na cabeça, foi chamado de burro, aquela história da repetição que faz internalizar, certo? Então, a diferença é essa, tá? Psicoterapia e terapêutico. É profundidade, basicamente, ok? Tem coisa que não dá para tratar de forma leve, terapia só. Não funciona.